Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É uma história que mostra como Deus age na vida daqueles que se afastam, mas Ele nunca desiste de um filho seu. Há alguns anos, um jovem chamado Carlos começou a frequentar a igreja com sua família desde criança. Ele cresceu ouvindo as mensagens, vendo os irmãos orando e louvando a Deus. Mas quando chegou à adolescência, o coração dele começou a esmorecer. Os amigos da escola falavam de outras coisas, convites para lugares que não edificavam, e aos poucos, Carlos foi se deixando levar. Um dia, ele falou para a mãe: "Mãe, eu não vou mais na igreja. Não quero mais ir." A mãe, que era uma irmã fiel, não discutiu, não brigou, mas continuou orando por ele em segredo. Toda vez que o filho saía, ela dobrava os joelhos e pedia a Deus: "Senhor, não deixe meu filho se perder. Traga ele de volta para ti." Carlos começou a frequentar outros lugares, a se envolver com más companhias. O que era só uma experimentação se tornou um vício. As drogas entraram na vida dele e cada dia era uma luta. Ele sabia que estava no caminho errado, mas parecia não ter forças para sair. As noites eram longas e a solidão, grande. Enquanto isso, na igreja, a mãe continuava firme. Um dia, durante um culto, o irmão que estava pregando falou algo que tocou fundo no coração dela: "Deus está chamando um filho que se afastou. Ele está estendendo a mão, e esse filho vai voltar." A mãe sentiu que aquelas palavras eram para ela, e a fé dela se fortaleceu ainda mais. Passaram-se meses e Carlos estava cada vez pior. Uma noite, depois de mais uma vez usar drogas, ele se sentiu mal. O corpo não aguentava mais, e ele caiu em um canto fraco, sem forças. Foi então que um amigo, que também estava naquele meio, olhou para ele e disse: "Carlos, você precisa de ajuda. Vamos na igreja contigo. Lá tem gente que ora que pode te ajudar." No início, ele resistiu, mas algo dentro dele dizia que era a última chance. Ele aceitou o convite e no domingo seguinte, entrou na igreja novamente. Era como se o tempo tivesse parado. Os irmãos o receberam com carinho, sem julgamentos. A mãe, ao vê-lo, não falou nada, só chorou de alegria e continuou orando. Durante o culto, o irmão que pregava falou sobre o amor de Deus que não desiste de ninguém. Falou de Jonas, que tentou fugir, mas Deus o alcançou. Falou do filho pródigo, que voltou para os braços do pai. E Carlos sentiu que aquelas palavras eram para ele. No final do culto, ele se levantou e foi até a frente. "Eu quero me batizar", disse ele. Naquele dia, Carlos foi batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em outras línguas como o Espírito lhe concedia. Foi como se uma carga pesada saísse das suas costas. Ele sentiu paz, uma paz que não vinha das drogas, não vinha do mundo, mas vinha de Deus. Depois daquele dia, a vida de Carlos mudou. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro, mas ele tinha uma força nova. A família o apoiou, os irmãos da igreja oravam por ele, e aos poucos, ele foi se libertando das amarras que o prendiam. As drogas não tinham mais poder sobre ele. O que antes era uma escravidão, agora era liberdade em Cristo. Hoje Carlos serve a Deus com alegria. Ele ajuda outros jovens que estão passando pelo mesmo que ele passou, mostrando que há esperança, que Deus não desiste de ninguém. Ele diz: "Se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Basta querer, basta se render a Ele." Glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel, Ele não desiste de nós. Se você está afastado, se está lutando, se acha que não tem mais jeito, saiba que Deus está te chamando. Volte para Ele. A igreja está de braços abertos, os irmãos estão orando por você. Fique firme. A obra que Deus começou, Ele vai terminar. Ele é fiel. Glória a Deus. E assim, irmãos, a história de Carlos não terminou ali. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E foi isso que aconteceu com ele. Depois de receber o Espírito Santo, Carlos sentiu uma fome pela palavra de Deus que não tinha antes. Todo dia depois do trabalho, ele chegava em casa, abria a Bíblia e lia. Não entendia tudo, mas sentia que aquelas palavras eram alimento para sua alma. Um dia, o irmão mais velho da igreja, o irmão João, um homem que já tinha passado por muitas lutas, mas que sempre permaneceu firme, chamou Carlos de lado e disse: "Filho, você está no caminho certo, mas o adversário não vai ficar parado. Ele vai tentar de tudo para te fazer desanimar. Não é porque você recebeu o Espírito que a batalha acabou. Agora é que você precisa ficar mais firme ainda." Carlos guardou aquelas palavras. E não demorou muito para entender o que o irmão João queria dizer. A provação que veio como fogo. 3 meses depois do seu batismo, Carlos começou a sentir queimaduras no corpo. Primeiro foram só manchas vermelhas nos braços. Ele pensou que fosse alergia, tomou remédio, passou pomada, mas não adiantou.
As manchas viraram bolhas e as bolhas começaram a arder como se tivessem fogo por dentro. Ele foi ao médico, e o diagnóstico foi claro: fogo selvagem. Uma doença dolorosa que queima a pele por dentro, deixa marcas e, em alguns casos, pode até levar à morte se não for tratada direito. Os médicos disseram que ele teria que tomar remédios fortes, passar álcool no corpo todo dia, e que a cura poderia demorar meses até anos. Carlos voltou para casa desanimado. Deus, por que agora? Eu estava tão bem servindo a ti, e agora isso? Ele se lembrava das palavras do irmão João: o adversário não vai ficar parado. Será que era isso? Uma armadilha para fazê-lo duvidar? A mãe que não desistiu de orar. Sua mãe, que já tinha visto o filho se afundar nas drogas e depois se levantar pela graça de Deus, não se abalou. Ela só disse: filho, isso não é castigo. É prova. Deus está te provando para te fortalecer. Não desista agora. E todas as noites, enquanto Carlos dormia, ela dobrava os joelhos no quarto e orava. Não era uma oração alta, não era um clamor desesperado. Era uma oração de fé, daquelas que só quem confia em Deus faz. Ela dizia: Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. Se esse fogo é para purificar o meu filho, que ele seja purificado. Mas eu peço, Pai, não deixe que ele desanime. Dá forças para ele suportar. A visita que mudou tudo. Uma noite, Carlos não aguentou mais a dor. Ele se levantou da cama, pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas a dor não passava. Ele então caiu de joelhos e clamou: Deus, se o Senhor está aqui, me mostra um sinal, porque eu não aguento mais. Nesse momento, ele sentiu como se algo o envolvesse. Não era o fogo da doença, mas uma presença. E então, ele viu, não com os olhos da carne, mas com os do Espírito, uma vara verde na mão de um anjo. A vara tocou nas suas feridas, e ele ouviu uma voz: Não temas. Eu estou contigo. Essa prova é para te fazer mais forte. Fique firme. Quando ele abriu os olhos, a dor ainda estava lá, mas algo tinha mudado. Ele sentiu paz. Uma paz que não vinha da ausência do sofrimento, mas da certeza de que Deus estava no controle. A cura que veio no tempo de Deus. Carlos continuou o tratamento. Todos os dias ele passava álcool no corpo, tomava os remédios, e ia para a igreja, mesmo com dor. Os irmãos oravam por ele, impunham as mãos, e ele sentia força nova. Não foi de um dia para o outro. Não foi um milagre instantâneo. Mas aos poucos, as bolhas começaram a secar. As queimaduras foram cicatrizando. E depois de 8 meses, quando ele voltou ao médico, o doutor olhou para ele e disse: Isso aqui é um milagre. Essa doença costuma deixar marcas profundas, mas no seu caso, quase não tem cicatriz. É como se o seu corpo tivesse se regenerado sozinho. Carlos sorriu. Ele sabia que não era sozinho. Era Deus agindo. O chamado para servir. Hoje Carlos não só está curado, como serve a Deus com ainda mais intensidade. Ele visita hospitais, fala com pessoas doentes e diz: Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir que não há saída. Mas eu também sei que Deus não desiste de ninguém. Se Ele me tirou das drogas, se Ele me curou desse fogo, Ele pode fazer muito mais na sua vida. Ele também ajuda jovens que estão nas drogas, porque sabe como é difícil sair sozinho. Ele diz: O mundo oferece prazeres que duram uma noite. Mas Jesus oferece uma alegria que nenhum vício, nenhuma doença, nenhum sofrimento pode tirar. A lição que ficou. Carlos aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Ele aprendeu que as provações não são para nos destruir, mas para nos fortalecer. E acima de tudo, ele aprendeu que Deus não faz nada pela metade. Hoje, quando ele olha para trás, ele não vê só a cura, não vê só a libertação. Ele vê a mão de Deus guiando cada passo, mesmo quando tudo parecia perdido. Um recado para você. Se você está passando por uma luta hoje, se parece que o fogo está queimando a sua vida, não desista. Deus não te abandonou. Ele está purificando, fortalecendo, preparando. Talvez você esteja pensando: mas por que eu, Deus? Carlos também pensou isso. Mas hoje ele entende: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então fique firme. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquele que é maior do que qualquer problema. Glória ao nome santo do Senhor. Ele é fiel. Ele não desiste de você. Se você está afastado, volte. Se você está fraco, clame. Se você está doente, creia. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. E no final você vai ver, valeu a pena confiar nele. Amém? Amém.